Vou chamar agora Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, que vem conversar com a gente. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, obrigado por me receber. Queria muito entender a sua avaliação diante desse cenário. O que você acredita um dólar subindo dessa forma, mais aí de 2,70? Pois é, uma sessão bem movimentada. Oh, Eu acho que começou ainda ao longo da semana com a derrubada da MP 1303 no Congresso, mostrou que, na verdade, o governo não está tão forte no legislativo quanto aparentava, né? Foi uma coordenação ali do Centrão para deixar prescrever a medida provisória. E aí, na parte da manhã hoje, antes mesmo da abertura da sessão, junto com a entrevista do ministro Haddad, começaram preocupações de que possam haver medidas voltadas já para o cenário eleitoral de 2026, que vão piorar o fiscal, que já é uma preocupação muito grande. Então, a sessão iniciou já com um estresse grande, e aí, para alavancar um pouco mais aí a alta do dólar, ao longo da manhã, a gente viu o presidente Trump dos Estados Unidos subindo o tom com a China, prometendo um novo aumento de tarifas em retaliação ao que, segundo ele, são medidas comerciais que a China tem tomado contra importações americanas. Isso fez com que o mercado lá fora também abrisse bem azedo, o S&P está caindo agora próximo de 3%, e aí a aversão ao risco acabou a contaminar por vez aqui a sessão de hoje no Brasil, e o dólar nessa disparada, igual você vem trazendo. interessante, né, Paulo? Porque se a gente for perceber o índice DXY, a gente percebe que agora está caindo 0,34%. Mas aqui o cenário é totalmente outro. A gente está com o dólar super se valorizando mais de 2%. O que, apesar de um cenário externo complicado, a percepção que a gente tem é de que realmente esse dólar está sentindo um impacto maior realmente por causa do nosso cenário local aqui. É mais ou menos assim que você enxerga também? É sim, eu acho que dentro dessas medidas que a gente começou a ter rumores no mercado, voltou a preocupação de que o governo possa vir a mexer no IOF. O IOF, o governo tem autonomia para mexer, já foi inclusive votado pelo Supremo, via decreto, inclusive aumentando alíquotas. Então a gente vê uma seção muito forte de remessa para o exterior de empresas e pessoas físicas. Tá? Às vezes esse rumor aí, quem já tinha algum tipo de câmbio contratado para fazer, antecipando, aumentando muito a demanda por dólares e fazendo essa alta tão forte na sessão de hoje. Perfeito. E é muito interessante porque a gente estava diante de um cenário de um dólar aí em 5,29, 28 semanas atrás. E não dá nem para imaginar que esse movimento aconteceria realmente de um dólar voltar a disparar dessa forma. Sei que é difícil fazer uma projeção, mas diante desse cenário que a gente está acompanhando, levando em consideração que já estamos na sexta-feira, você enxerga a gente talvez indo aí para o começo da semana que vem com um cenário de um dólar subindo ainda mais, disparando ainda mais, a gente voltando próximo da casa dos R$ 6, ou não mais, pelo menos não aí nas próximas semanas. E sei que é difícil fazer essa projeção, mas vou ter que fazer aí esse papel, infelizmente. É aquela projeção que pega todo economista, né? Mas eu diria que até pelo que você mesmo trouxe, como a gente viu ali o câmbio um pouco mais fraco nas últimas semanas, normalmente quando você tem uma reversão de tendência, ela costuma perdurar pelo menos durante alguns dias, tá? Então eu diria que a tendência de curto prazo, inclusive para o início da semana que vem, a gente vê um dólar mais forte, né? Como eu coloquei, tem essa preocupação em relação ao governo mexer novamente no IOF, o que pode acontecer de uma hora para outra, é decreto. Então, a gente deve ver empresas, pessoas físicas antecipando essas eventuais remessas lá para fora. Agora, num cenário um pouquinho mais de médio prazo, daqui para o final do ano, o dólar ele ainda é mais fraco no mundo. Tá? A gente está vendo hoje uma sessão de uma performance muito ruim do real, mas como você disse ali, não tão negativa do dólar em relação a outras moedas. Isso tem sido até uma política, pode-se dizer assim, implementada pelo governo Trump. A ideia dele de melhorar a balança comercial, um dólar mais fraco favorece isso, ajudando as exportações, né, e dificultando importações para dentro dos Estados Unidos. Então, a gente viu ao longo do ano a moeda americana perder espaço contra moedas tanto de países emergentes quanto de países desenvolvidos. Então, eu diria que a gente deve ter, sim, principalmente até aqui internamente, ter um pouco mais de noção de quais serão os próximos movimentos vindos lá de Brasília, um câmbio um pouco mais estressado, mas eu acho que ao longo de próximas semanas isso deve reverter e a gente deve voltar a flertar ali no câmbio na casa dos 5,30, 5,40.
Perfeito. Queria até entender o que é possível fazer para ter essa reversão, Paulo. A gente pode imaginar, talvez, um movimento por parte do governo, talvez alguma atualização com relação a essa arrecadação aí dos 20 bilhões de reais que, por enquanto, o governo perdeu para 2026 por causa da MP que caducou. Como é que você enxerga uma forma da gente começar a ver esse dólar voltando para esse patamar dos 5,30? Eu acho que o mercado, de forma geral, não gosta da imprevisibilidade, né? Então, qualquer tipo de comunicação mais clara vinda do governo, às vezes até do ministro Haddad, sobre quais devem ser os próximos movimentos que eles estão programando para tentar suprir essa não arrecadação que eles vão ter com a medida provisória 1303, é sim favorável. E eu acho também que esse estresse em relação ao medo de um novo decreto de IOF, seria legal também alguma formalização de que o governo não pretende mexer nisso. A gente vê algumas medidas sendo ventiladas hoje, tá? Inclusive uma medida específica para se dobrar a tributação sobre as bets, que acabou também saindo, não passando o aumento quando caducou a medida provisória 1303. Então, novamente, eu acho que comunicação clara é o que o mercado vai demandar do governo durante a semana que vem. E aí, a gente sabe que tradicionalmente, ano eleitoral, olhando para 2026, a gente sabe que ano eleitoral, naturalmente, o dólar tende a ficar um pouco mais caro, né? Queria até entender a sua percepção diante desse cenário, levando em consideração que existe a projeção realmente de que o governo vai ter essa tendência e a gente sabe, mesmo que o governo ainda não anuncie oficialmente novos gastos, a gente sabe que 2026, ano eleitoral, já naturalmente vai ser um ano de mais gastos. Aí a gente pode esperar realmente um dólar um pouco mais acima. Como é que você está enxergando, talvez ainda no caminho do que o Boletim Focus esteja prevendo nesse momento, ou talvez a gente pode ver um dólar ainda mais alto? Como é que você está enxergando esse cenário? E, de novo, pergunta difícil de fazer, porque a tendência é muito fácil tudo acontecer diferente e aí o dólar ficar abaixo, enfim. É, mas eu acho que você tem razão. Quando a gente olha os últimos anos, tá? Inclusive no ano que o ex-presidente Bolsonaro tentou a reeleição, ano eleitoral é ano de fiscal pior do que o esperado. Todos os governos buscam se manter, né? E normalmente isso é feito a dispêndio do orçamento público, tá? Então espera-se sim que o governo acelere com novas medidas. Você tem ali a medida do gás, que foi ventilada e provavelmente vai ser implementada. Eles comentaram até uma possível medida de passe livre em todo o Brasil, uma medida que teria um custo estratosférico dentro do orçamento. Eu não acredito que deve seguir à frente, mas isso faz com que a gente tenha uma tendência de alta do dólar. Então, você tem, na verdade, se a gente for pensar internamente, um cenário onde iria se pressionar o dólar para cima, mas, como eu disse, o cenário externo é favorável e isso pode, inclusive, acabar ajudando o governo, porque normalmente o cenário externo ele acaba se sobressaindo em relação aos tumultos internos que a gente tem. O fluxo de capital estrangeiro para mercados emergentes, até saindo um pouquinho dos Estados Unidos, tem sido muito forte e tem ajudado o câmbio. Então, nesse sentido, a gente vai ter ali, de certa forma, duas forças e é possível que o cenário lá de fora acabe prevalecendo. Só queria chamar a atenção também, todo mundo lembra como foi o dezembro do ano passado, né? O dólar terminou o ano nas máximas históricas. Por quê? Dezembro normalmente é um ano de muito fluxo de capital para o exterior. Você tem empresas fazendo remessas de dividendos e por aí vai. Soma-se a isso esse ano que a gente vai ter uma nova regra, né, da tributação de dividendos valendo já para o ano que vem. Então, eu acredito que a gente vai ter um fluxo maior ainda de principalmente remessa de dividendos para o exterior. Então, eu acho que a gente deve ver uma pressão muito forte contra o real, especificamente no final do ano, no mês de dezembro. Mas para 2026, apesar aí dessas atrapalhadas internas, eu acredito que o cenário externo acaba se sobressaindo e o dólar deve flertar aí, deve seguir nessa banda de 5,20 a 5,50. Muito bem, Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, obrigada pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde, bom fim de semana também.